Carteira 1 milhão em FIIs mês 44. No vídeo de hoje eu vou te mostrar todas as informações e como está sendo o desempenho dessa carteira pública que eu comecei lá em janeiro de 2020. Vou trazer aqui para vocês no vídeo de hoje. Fala aí, meu nome é Gabriel Porto e por aqui no meu canal toda semana tem conteúdo novo para te ajudar na sua caminhada rumo à liberdade financeira. Então, caso você ainda não for inscrito no canal, inscreva-se para sempre ser notificado quando um conteúdo novo sair. E também ao final do vídeo deixe seu like e também o seu comentário. Antes da gente começar o nosso vídeo de hoje, eu quero te fazer um aviso, tá? Porque eu vou fazer uma aula magna para te mostrar de fato como escolher, analisar e colocar na sua carteira os melhores fundos imobiliários a fim de você chegar à liberdade financeira muito antes do que você imagina. Essa aula é gratuita. Vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link para você fazer o seu cadastro, beleza? Então, vamos aqui para a carteira 1 milhão em FIIs para a gente ver um pouco dos resultados que eu obtive durante o mês de setembro de 2023, né? 44 meses já investindo de forma pública. O investimento total dessa carteira nesse momento está em R$409 mil para um saldo atual de 406. A gente teve uma pequena oscilação entre setembro e início de outubro em relação ao patrimônio. Muito se deve, né? Muita gente fica aí nessa dúvida. Por que o mercado de fundos imobiliários teve uma oscilação maior, principalmente nos últimos 15 dias, né? Visto que a taxa básica de juros, a Selic, caiu, né? Já foi em 13,75 e vem caindo. E o próprio Banco Central já leva em consideração que essa taxa básica de juros pode chegar abaixo de 12% ainda esse ano, tá? E por que o mercado está tão em um momento de oscilação tão rápida assim? Não só o mercado de fundos imobiliários, mas o mercado de ações também. Porque o mercado já pontua que os juros futuros, que é uma outra espécie de precificação no mercado, já está mais alto. E o que esses juros futuros levam em consideração? Alguns fatores macroeconômicos, principalmente questões de gastos públicos, né? Questões de gastos públicos, inflação do país e também não dá para a gente esquecer da economia que rege a economia mundial, que é a economia americana, tá? E lá nos Estados Unidos, a taxa de juros está em aumento porque a inflação lá também está desenfreada, tá? Então, tudo isso leva a crer que os juros futuros estão mais altos. É uma média de uma expectativa do que esperar dos juros para o longo prazo. O Banco Central leva em consideração que está abaixo, mas os contratos de juros futuros estão mais altos e isso faz com que o mercado fique mais descontado também. Mas, na minha visão, não é nada para se preocupar nesse momento. Eu vejo que é um bom momento de oportunidade de compra, de fato, de vários fundos imobiliários, né? A gente estava vendo muito fundo imobiliário subir nos últimos meses, né? Muita gente chegando até a ficar preocupado de achar que as oportunidades já tinham acabado ou algo do tipo, mas essa é mais uma janela de oportunidade que a gente está tendo nesse momento. Com a certeza que o Banco Central já traz para a gente que a taxa de juros vai cair nos próximos meses, eu vejo que essa é uma ótima oportunidade. Então, só explicando um pouco desse contexto para vocês entenderem o porquê que a carteira no mês passado estava no positivo, abriu esse mês já com uma oscilação mais negativa e o porquê do mercado como um todo de fundos imobiliários está oscilando tanto nesses últimos tempos, tá? A carteira é essa aqui que vocês estão vendo, 30% em logística é a minha principal posição, apenas 18% em papel, que são os recebíveis imobiliários, lembrando que eu me desfiz de DVHCTR11, né? Então eu tinha basicamente 30% em papel, com essas vendas caiu para 18%, ainda é um caixa que eu vou realocar. Vocês vão ver que o meu dividendo está bem menor do que vinha sendo no primeiro semestre do ano, exatamente por isso, porque eu estou com caixa maior nesse momento para fazer novas compras. Depois, shopping varejo 12%, educacional 6%, híbrido 10%, agro 3%, renda urbana, parte de varejo 10%, fundo de fundo 3% e lajes corporativas em 7%. Aqui mais abaixo tá a minha diversificação por fundo imobiliário. A HGLG segue sendo o principal fundo imobiliário aqui com 14% da minha carteira, né? É um fundo que eu não venho fazendo mais compras, né? Então eu participei da última subscrição de cotas desse fundo imobiliário, R$ 155 foi o preço que eu paguei naquele momento. De fato, eu desbalanceei demais minha carteira para que agora eu compre os outros fundos imobiliários e com o tempo o próprio HGLG fica ali abaixo dos 10% de diversificação, que é o que eu espero
para ele e para qualquer outro fundo imobiliário aqui da minha carteira que eu não tenha nenhum fundo imobiliário acima de 10%. Eu desbalancei de fato para aproveitar ali a subscrição. Olhando aqui para a carteira, né, quais são os ativos que estão subindo e quais estão caindo nesse momento, né? Então a gente tem aqui que os principais fundos que estão aqui no positivo são fundos imobiliários de tijolo, principalmente aqui fundos imobiliários de shopping. Então aqui eu destaco XPML11 com 10,5% de valorização, tá? Aqui do meu preço médio. O meu preço médio é bem interessante porque eu aproveitei muito o XPML ao longo do tempo, né? Meu preço médio está em R$ 100,60 e o fundo está em R$ 111,20 aqui em mercado. Outro destaque aqui, bem interessante, é o HGRU, Fundo Imobiliário de Varejo, 9,7%. Já os fundos imobiliários em queda são os fundos imobiliários de papel, né? A gente vem vivendo aí nos últimos 3 a 4 meses uma inflação um pouco mais abaixo do que esperada pelo mercado. Isso impacta diretamente o rendimento do fundo imobiliário de papel. O mercado é ultra sensível a essas quedas de dividendos e os preços caem, né? E fundos que caíram mais os seus dividendos do que outros, como o IRDM11, menos 21,8%, como o RSR11, menos 10,4%, né? Tem aqui também o VRTA11, menos 12,5%, acabam puxando a média e os resultados da carteira para baixo, né? Mas qual é a grande questão que a gente vive hoje, entre setembro e outubro de 2023, né? E a gente vinha vivendo ali já nos meses de julho e de agosto, o aumento da inflação acima das expectativas. E é importante a gente entender que essas correções inflacionárias não acontecem em tempo real, elas têm ali um delay de 2 a 3 meses. Então, se a inflação veio bem acima esse mês, eu só vou sentir lá daqui 2, 3 a 4 meses nos meus dividendos. Então, isso é o que deve acontecer até o final desse ano, a gente perceber fundos imobiliários de papel entregando um dividendo um pouco maior. Isso vai fazer com que os preços deles também subam, tá? Então, é importante aproveitar e comprar. Eu continuo comprando fundo imobiliário de papel, só que bem descontado, beleza? Então, é essa a carteira no momento atual. Vamos olhar um pouco aqui em relação aos dividendos, tá? E aqui tem dividendos desde janeiro de 2022, tá? Apesar da carteira ser de janeiro de 2020, tá? Aqui nessa planilha só tá configurado desde janeiro de 2022. Aqui dá pra gente ver quais foram os dividendos, principalmente agora nesse segundo semestre do ano, tá? Então vou pegar aqui junho, julho, agosto e setembro, né? Então, entre junho e julho, o que aconteceu dentro da minha carteira de investimentos? Eu recebi ali R$ 3.552, depois em julho R$ 3.662 em dividendos. Por quê? Porque era uma carteira que naquele momento estava com o caixa basicamente zerado, né? Todo o patrimônio investido ali dentro dela. Julho é um mês ali de fechamento de semestre, né? Então dividendo não recorrente acima aqui. Só que entre julho e agosto foi quando eu me desfiz de grande parte da carteira, que saiu o HCTR DEVA, né? Então foi uma parte bem grande do patrimônio que eu acabei vendendo e ainda não realoquei. Então no mês de agosto caiu para 2.941. Durante agosto eu já fiz algumas compras, aí no mês de setembro eu fechei com R$ 3.093 aí de dividendos. Até o final desse ano eu pretendo sim finalizar todo o caixa da venda desses dois fundos imobiliários. Estou aproveitando as oportunidades, né, que o mercado veio colocando nos últimos tempos, tá? E vou aumentando as posições com isso. Vou pegar aqui um outro gráfico para mostrar de fato todos os dividendos que eu recebi durante todo o período da carteira, para vocês terem uma noção. Então aqui a gente tem um gráfico completo dos dividendos, desde fevereiro de 2020, né, porque eu comecei a investir em janeiro de 2020, o primeiro dividendo só veio em fevereiro. O primeiro dividendo foi R$ 44,41, tá? Aqui em laranja, 2021, em cinza 2022 e 2023 agora em amarelo. Se a gente for somar todos esses dividendos, tá? Dá para a gente ver a quantidade total que eu recebi de dividendos aí no período. Hoje a gente está em uma soma de R$ 86.659,34, né?
São quase R$87 mil desde fevereiro de 2020 até o momento atual, só em dividendos. E levando em consideração que todo o dividendo que eu recebi ao longo desse período foi investido dentro da carteira, tá? Então, se o investimento total aqui foi de mais de 410 mil, desses 410 mil, 87 veio só dos dividendos. Por isso que eu sempre bato na tecla aqui da importância de estar reinvestindo os rendimentos da sua carteira de investimentos. Essa carteira, no momento atual, está me rendendo aqui algo em torno de 0,8% ao mês, tá? 0,8%. Já chegou a render 1% em outros cenários em que a gente tinha fundos de papel entregando dividendos um pouco maiores, mas a média de mercado nesse momento vai ficar em torno disso, entre 0,8% a 0,9%. 1% ou mais só para carteiras extremamente agressivas, que não é o caso da minha carteira de investimentos, beleza? Então, essa foi a atualização aqui do mês, 44 meses investindo aqui de forma pública. Deixa aqui abaixo nos comentários o que vocês estão achando aqui dos resultados até o momento. E antes da gente encerrar, quero mais uma vez te fazer o convite. Se você ainda não se inscreveu para a nossa aula magna sobre fundos imobiliários, na qual eu vou te mostrar como escolher, analisar e montar a melhor carteira de investimentos para você, clica aí no link e faça sua inscrição, beleza? É uma aula totalmente gratuita e eu tenho certeza que vai ser extremamente agregadora para a sua vida como investidor. Até o próximo vídeo. Valeu!